Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu e minha camisa branca muito bem passada. Chamo Matheus Fernandes, estou aqui com cabelo penteado e com... Aqui ao meu lado de verde, embora algumas pessoas fiquem um pouco em dúvida, mas é verde. Um traje paterno. Jovesi Júnior, estou aqui, eu e meu amigo Matheus, a minha camisa, diga você nos comentários se você está enxergando ela verde, né? O bom é porque ela não está tão bem passada quanto a do Matheus Fernandes, mas vocês não vão ver porque a minha câmera não tem qualidade suficiente para que vocês vejam as manobras. E nem dá pra ver os amassados também na minha camisa. Então tá tudo certo. É a vantagem de ter... Mas ele não tá mentindo nada, ele realmente tá bem passado, viu? Estamos aqui para mais um Dom Pod, o podcast católico da vida ordinária. E eu gosto sempre de lembrar, se você é um ordinário, se converta. Pelo amor de Deus. É importante, né? E é isso, deixa aí seu comentário. Curta, compartilhe, manda no grupo da família, no grupo da paróquia, no grupo dos amigos. Faz um grupo com um total de quantas pessoas, Matheus? 256 pessoas. É o máximo de pessoas que cabem no grupo. Exato. Coloca lá e diz, meu Deus, tão jovem. E sai do grupo. As pessoas vão ver, né? Faça parte da evangelização, seja por curiosidade ou não. Então, faz essa mensagem chegar a algumas pessoas. Depende de você. Como as pombas, espertos. Exatamente. Isso é a passagem? Eu não me lembro. Passou. Pelo amor, ridículo. Matheus, quem tá com a gente hoje? Hoje conosco, Sara Miranda. Salva de palmas. Que é isso? Aqui ela sim. Que disse que nunca ficou nervosa. Meu Deus, parece que eu sempre vou passar mal. Mas vocês falando da camisa de vocês, eu vim de pink pra combinar com o Dom Pod. Aí falamos aqui. Olha, agradecemos todas as pessoas que vêm combinando aqui com o nosso estúdio, se destacando. Faz parte da minha paleta de cores. Olha que beleza. Eu tenho que descobrir. Ei, quem é que descobre? Eu preciso descobrir a minha paleta de cores. Eu acho que vai ser um outro podcast. Vamos trazer alguém. Deixa indicações aí. Quem trazer aqui para descobrir a nossa paleta de cores. É importante. Vamos descobrir. Meu povo, a Sara que é consagrada a Jesus por Nossa Senhora do Desterro. É isso? Consagrada a São José e a São Miguel Arcanjo. Porque aqui tem consagração, meu Deus. Se você... Imagine de quem que eu pertenço, viu? Não pode brincar comigo, não, que eu sou desse povo todinho aí. Percebam a qualidade aqui da consagrada. E está à frente do apostolado. Eu não vou errar, igual muitos têm errado aí, porque é novo. Até para ela é novo. Mas ela é do apostolado Arca do Coração Imaculado. Nome maravilhoso. Minha dicção hoje veio participar desse episódio. E é formada em Direito e defensora pública. E no próximo episódio que ela vier aqui vai ter mais coisa aqui. Porque vai ter mais uma consagração. Meu Deus, o exército é grande. Muito, muito bem-vinda, Sara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente falar de Jesus e semear muita coisa boa aí no coração de quem nos assiste. Amém. É isso aí. A Sara está aqui. Um dos motivos que trouxe ela aqui também é porque ela sempre está presente aí nas formações. Verdade. Inclusive, né? Minha formadora de consagração, com licença, se eu tenho essa cadeia, passa pela mão dessa mulher. Então... Eu só não vou dizer isso hoje porque não foi a minha, mas faz parte das orações, né? E a gente quer saber como é que começa essa história, Sara, com o Ministério de Formações mesmo, né? Onde foi que começou? Foi na catequese? Ela começou sendo catequista? Foi semana passada? Como foi que aconteceu isso? Meu Deus, eu ia começar de um jeito, agora já vai ser de outro. Porque você me lembrou nesse segundo. Foi na catequese? Quando eu estava me preparando para fazer minha primeira Eucaristia, a minha professora de catecismo me botava lá na frente para eu ir dar formação para os meus colegas. Eu disse, meu Deus, o que será que eu dizia nessa época para as pessoas, né? O que será que eu falava? Mas, assim, essa coisa do ensino, de falar, e eu sempre gostei também muito de coisa lúdica. No colégio também gostava muito de participar dos teatros, então, assim, acho que o meu temperamento é sanguíneo. Eu gosto muito desse envolvimento, de estar falando e me comunicando com as pessoas. Mas você me perguntou em relação à formação propriamente dita, né? Então, assim, com a minha conversão, aos 32 anos de idade, eu procurei logo
tive aquele dilema inicial em relação que quase que eu saía da Igreja Católica, porque a minha experiência com o Espírito Santo foi a partir de orações de pessoas evangélicas, e eu tive um grande conflito interior, e como não tinha experimentado isso dentro da Igreja Católica, eu não sabia nominar isso, o que realmente tinha acontecido comigo. Mas um grupo da Renovação Carismática Católica me alcançou. O grupo Maria, Rainha dos Apóstolos, lá da Vila Bandeirante. A minha cabeleireira rezava pela minha conversão. Ela foi esperta, né? Que ela tá com contato direto ali com a cabeça. Pronto. Fazendo a escovinha. Ela rezava muito pela minha conversão. E foi ela que fez essa minha inserção no grupo da Renovação Carismática. E aí eu fui fazer o seminário de vida no Espírito Santo. Aí foi que eu fui ter esse contato inicial com o Espírito Santo, né? Compreender melhor aquela experiência que eu tinha tido. Aí fiz o seminário de dons. E na medida que fui avançando dentro do grupo de oração da renovação, eles me deram um microfone pela primeira vez para eu começar a fazer as pregações dentro do grupo, né? E até teve uma pessoa lá que me colocou o apelido e dizia assim, é a pregadora Patricinha que vai falar hoje. É a pregadora Patricinha, porque nessa fase de conversão ainda tentando muito me adaptar, querendo entender o que eu podia fazer, o que eu podia vestir, como ser, ainda me redescobrindo. Hoje um pouco mais na maturidade, né, depois dessa experiência toda, depois dos 32 anos, Deus não vai tirar tudo de você, Ele vai manter muitas coisas, manter o temperamento, e também é importante que você tenha equilíbrio, saúde mental para você pregar. Então, a Patricinha acho que ainda permanece, ainda faz parte da identidade mais canalizada e usada para o serviço do Senhor. Acho que isso que é importante. Então, comecei a dar as primeiras pregações por lá. E era interessante porque quando eles me davam um tema, por exemplo, confia no Senhor. E eu, meu Deus, o que é que eu vou falar nisso? Mas vinha pancada, vinha sempre situações que me faziam entender o que era a confiança no Senhor. Então, a pregação, a formação, ela nunca é algo que você vai pegar e você vai ler um livro, você vai pegar algum material que já fale sobre confiança. Não. Sempre vai partir de uma experiência pessoal, íntima, do pregador, que Deus escolheu naquele momento para ser porta-voz, para ser o arauto da mensagem dele. Aquela palavra ela tem que fecundar primeiro no teu coração. Então, assim, eu fui aprendendo que a cada tema que Deus me dava para pregar, ele primeiro tinha que ser gestado dentro de mim. Então, eu já ficava assim, me tremendo. Quando me davam um tema, eu digo, eu vou ter que aprender sobre isso daí para a palavra não ser em vão. Porque só vai realmente tocar e entrar como o Espírito Santo, com aquela flecha de 2 gumes afiada, nas pessoas que estão ouvindo, que estão recebendo aquela palavra, se ela primeiro fez efeito em você. Se ela não tiver feito em você, você vai falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, você pode fazer o esforço intelectual que você quiser. Não alcança os corações, porque é diferente. Você falar de Deus, você tem que entender que você está lutando contra, inclusive, o mal, que não deseja que você fale, que você pregue, que você partilhe a sua experiência com Jesus para aquelas pessoas e possa gerar conversão nessas pessoas. Então, não tem como pregar sem você ter vida de oração, sem você se aprofundar. Pregar é dom, mas é principalmente a experiência. Com Jesus. Tem um livro que fala da alma de todo apostolado. Toda e qualquer missão. Se você vai cantar, se você vai tocar, se você vai pregar, não importa o que é que você vai fazer. Se você não teve esse elo, não tem esse elo de amizade com o Senhor, dele estar te comunicando a sua palavra, primeiro em você, fazendo sentido primeiro em você, vai ser em vão. Você pode tocar o que você quiser. Mas se você não dedilhar na frequência, nas ondas sonoras do Espírito Santo, não entra. E foi assim que eu fui aprendendo a pregar.
porque eu já era professora, mas eu compreendi que era completamente diferente. E depois fui ver que não era tão diferente assim. Por quê? Porque antes o meu ensino era algo puramente assim, intelectual, científico. Mas com a conversão, eu fui ver que o que eu ia dar aula fazia parte do querer de Deus. E que eu precisava servi-lo ali, ser instrumento de Deus também no ensino. E aí isso revolucionou, inclusive, a minha profissão. Então porque eu disse, vamos fazer comigo, Jesus? Eu não vou mais fazer só de jeito nenhum. Vou fazer contigo. E aí vieram as primeiras pregações. Dentro do grupo, como eu já era professora da faculdade, e conhecendo a renovação carismática, eu conheci um setor, um ministério de dentro da renovação carismática, que era Universidades Renovadas. E aí eu senti o desejo, Deus falou assim, gritando que queria um grupo de oração dentro da faculdade que eu dava aula. Eu disse, eita Jesus, esse povo me conheceu antes da conversão, de repente eu já estou aqui criando um grupo de oração universitário. E aí esse grupo de oração, o Amor de Deus, foi o nome que eu coloquei. Por que eu coloquei esse nome? Por inspiração de Deus mesmo, porque a experiência que eu tinha tido com Jesus tinha sido tão forte, o amor que ele me fez sentir foi tão impactante que eu disse assim, eu só posso pregar se for sobre o amor de Deus, porque esse amor, ele revolucionou a minha vida e ele vai revolucionar a vida das pessoas. Então, eu não tinha outro nome para dar que não fosse esse. E aí, a gente fazia em 20 minutos, nos intervalos da aula, a gente ofertava. Porque, às vezes, dentro da faculdade, as pessoas estão muito voltadas para esse saber científico e, às vezes, se esquece de Deus, da alma, né? De que a alma precisa também ser alimentada. E aí, nós ofertamos esse grupo e foi muito bom, porque teve a adesão dos alunos, né? Então, eu não fazia sozinha. E Deus começou a fazer aquela via atrativa de pessoas para eu não estar mais só. Cantar, eu não tenho um dom nenhum para cantar, mas apareceu o que tocava, o que cantava. Quando você parou um momento aqui que era passar a cantar. Meu tá aqui o violão. Não, esse mico eu não vou pagar. Mas, houve essa atração. Então, para você ver assim, a chama do Espírito Santo, ela vai inflamar e ela vai atrair a chamada de Deus para as pessoas e aqueles que estão desejosos de ouvir. E a gente fazia em 20 minutos oração inicial, pregação, batismo no Espírito Santo, tudo em 20 dias. O Espírito Santo vem rápido, porque a gente só tem 20 minutos. E é interessante porque a gente tem os testemunhos das pessoas, né, que começaram a fazer, foram perdendo a timidez, foram colocando, tinham coragem de entregar os panfletos com a palavra de Deus na porta da faculdade. Então, assim, foi gerando outro apostolado, né? Foi gerando um apostolado na vida dessas pessoas. Elas foram impactadas pelo amor de Deus e foram servir. Chegou um momento, paralelo a isso, depois eu saí da renovação porque eu estava sentindo, eu participei de um retiro de carnaval. Sim. E esse retiro de carnaval com a comunidade católica Ori foi muito importante para mim. E foi lá que eu dei assim os meus primeiros passos com a vivência de comunidade. Foi muito importante, houve um acolhimento, eu comecei a fazer retiro. E aí, quando chegou num dado momento, diz assim, não, agora você vai ter que fazer o vocacional e para ver se você é dessa comunidade ou não, vamos ver se você quer viver essa experiência. E eu fiquei imaginando o seguinte, meu Deus do céu, se eu for fazer esse vocacional, vai ter reunião. E vai ser uma reunião, mais outra reunião, e encontro, e outro grupo, e tanta coisa. Eu já estava me vendo assim, vou estar com minha vida tomada de coisas, né? E aí eu estava quase querendo não participar do vocacional.
Mas aí eu fui rezar e o Senhor me deu uma passagem dizendo assim: se não fosse para dar à luz, teria eu aberto o seio materno? Aí o Senhor está dizendo para mim que se não fosse para eu dar frutos para Ele, Ele teria me inundado da maneira como Ele me inundou com o Espírito Santo, para ser só algo para mim e não transbordar isso nas outras pessoas. Então eu tinha que gerar isso que Ele me deu gratuitamente, sem eu ser merecedora, e me inscrevi no vocacional. E aí fui fazendo vocacional, participando e comecei a servir na comunidade. De repente eu já estava sendo uma das servas, né? Como antes eu via e admirava. Gente, isso que esse pessoal faz é muito massa. É muito lindo, é muito bonito servir, né? Porque às vezes as pessoas pensam que servir a Deus é uma coisa assim triste, que vai tirar tudo de você. E não é. Deus vai colocando mais alegria, mais irmãos. A gente tem tanta história para contar de tudo que nós vivemos, né? E lá eu fui encontrando o meu caminho com relação aos talentos, aos dons que Deus vai colocando, e foi muito se aproximando do ministério de intercessão e do ministério de pregação. E aí a gente foi percebendo e Deus dando muito desejo de quê? De rezar e de estudar as coisas dele, né? Porque eu percebi que eu não sabia nada. Você pode completar 100 anos e você não saber nada de Deus. Então, assim, eu me via aos 32 anos em que eu não tinha conhecimento de Deus sobre nada. Então, eu quero te conhecer. E Deus foi colocando livros, e eu fui sentindo o desejo de ler mais sobre a vida dos santos e tudo. E tudo isso foi me construindo. Foi construindo a Sara que eu sou. Todas essas etapas que eu percorri, nenhuma delas pode ser desprezada. Todas elas foram importantes para me trabalhar, porque Deus tinha algo naquele tempo para me conferir, né? E aí eu fui vivendo experiências também em outras comunidades. Quando eu saí, eu fiquei assim, me sentindo, meu Deus do céu, não posso ficar sem estar num grupo, porque quando você se converte, Deus te dá aquele boom, mas você tem que estar inserido junto com outras pessoas que estão naquela mesma meta, naquela mesma caminhada. O meu temor era de voltar a ser a Sara antiga. Mas Deus foi tão providente que, ato contínuo, já me colocou uma pessoa, né, um sacerdote que me acolheu, e ali veio a minha primeira turma de consagração à Nossa Senhora. E Deus foi me aproximando de outras tantas pessoas. E eu fui conhecendo gente nova, a partir desse servir, dessa missão com Jesus. Vieram outros carismas e eu disse, meu Deus do céu, eu estou assim, andando para lá e para cá, indo e voltando. O que o Senhor quer com isso, né? E sempre aquela inquietação dentro de mim, dizer assim, onde é que o Senhor me quer? Porque a palavra de Deus diz assim, aos abandonados Deus preparou uma casa. Eu digo, Senhor, eu sou essa abandonada aí. E o Senhor precisa me mostrar onde é que o Senhor quer. Essas orações são incríveis. Que o Senhor quer. A gente tem que falar, até ser bem franco com Ele. A gente tem que conversar com Ele, cara. E ser íntimo, né? E dizer assim, onde é que o Senhor me quer? Porque eu não quero ser uma planta dentro de uma sacola que a raiz toda hora é arrancada e leva para lá, e leva para cá, e leva para lá, e leva para cá. Eu quero que o Senhor me aponte um terreno onde eu possa ser plantada e eu comece a crescer como uma árvore grande, que os galhos sejam bem frondosos e que os passarinhos venham se aninhar nela. Então, eu quero ser essa pessoa, mas peregrinando desse jeito, tipo Nossa Senhora do Desterro, que é a minha consagração, como é que vai ser isso, né? E aí, só que nesse momento, era preciso eu ter o toque desses carismas, era preciso eu conhecer novas realidades, outras comunidades. E aí eu fui me interessando também para compreender o que é um carisma fundacional, como é que se começa uma obra.
o que é que uma pessoa que começa uma obra sente? Foram surgindo essas inquietudes dentro de mim e eu fui buscando essas respostas. E numa dessas comunidades, eu não fiquei nem no Ministério da Pregação, nem da formação, não. Me deram o Ministério da Providência, para lidar com o dinheiro. Eu digo, Jesus, o que é que eu sei lidar com o dinheiro, né? Mas aí eu fui ver que Deus queria muito que eu vivesse uma realidade de humildade. Foi o primeiro aspecto, de compreender que eu precisava, para a obra, eu não tinha que ter vergonha de pedir as coisas para Deus. Porque às vezes você se coloca assim numa condição, mas o que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu pedindo alguma coisa, mas eu não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para a obra do Senhor precisa ser sustentada, né? E aí, nossa comunidade, eu fiz a leitura de um livro que era muito importante, foi muito importante para mim, para entender essa questão da providência, para dizer o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fez o milagre de transformar a água em vinho, ele não pegou simplesmente uma água e transformou em vinho. Ele primeiro disse para aquelas pessoas: enchei, né? Enchei as 6 talhas. Então, todo milagre, ele é precedido de uma ação humana. Uma provocação. É preciso que o homem faça aquilo que ele pode fazer. E para aqueles homens, era possível eles encher aquelas talhas. Transformar a água em vinho, não. Mas encher as talhas, sim. Então, eu aprendi com a providência que eu precisava dar esses passos e fazer aquilo que cabia a mim. Tem que haver um esforço humano. Aí eu fui aprender a fazer brechó. Fui pegar, né, pedir, você não tem mais uma roupa que você não queira, que tudo. E a gente começou a fazer aquilo ali para gerar recursos, mas espiritualmente o que Deus estava fazendo era fazer com que eu crescesse na humildade. E aí a gente conseguiu fazer cozinha, a gente conseguiu instalar ar-condicionado, a gente conseguiu fazer várias coisas. Eu disse, Senhor, eu nem sabia fazer, gerar essa questão dos recursos, da providência. Então, assim, eu fui percebendo que cada um desses setores era importante e que Deus iria fazer uso futuramente de tudo isso. E aí as pregações foram começando, chama para aqui, chama para lá. Aleluia, chamando 42 vezes mas olha, como eu tenho, assim, um amor por essa comunidade, né? Por esse aleluia. Porque eu fui construída a partir dessa experiência com vocês, né? De, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale para esses meninos? E de você ter que rezar mesmo por essas pessoas. E na oração você acaba gerando um laço espiritual muito grande. Exatamente. A ponto que Deus, na sua infinita misericórdia, revela algo que o coração de vocês anseia. E aí, numa pregação, isso sai, né? De uma pessoa que não está no dia a dia com vocês, mas Deus une, Deus inclina o céu, desce, manda o seu Espírito Santo para unir aquelas pessoas para que a obra de evangelização aconteça. Tanto de quem prega, quanto de quem recebe. Então, assim, eu aprendi demais. Aprendo demais. Eu costumo dizer que eu tenho um caderninho só do Aleluia. Só do Aleluia. Assim, quando eles me chamarem para pregar novamente, eu já sei o que eu disse na primeira, na segunda, na terceira. Não o que eu disse, mas o que Deus disse para essa comunidade, né? A palavra que ele deu para essa comunidade, para que isso não se perca e essa história não se perca. E aí fui caminhando até que eu entrei também na pastoral familiar. E fui viver também essa experiência para preparar as pessoas para viverem o sacramento do matrimônio. E aí foi um grande divisor de águas para mim, porque eu percebi que Deus deseja muito que esse meu apostolado seja voltado também para essa questão do namoro, do noivado e do sacramento do matrimônio. Tentar, a partir do conhecimento de Deus,
quando eu comecei a pregar para casais, solteira. E aí meu Deus, o que é que eu vou falar para essas pessoas sobre isso? E a resposta que ele me deu, fala de mim. Fala o que tu conhece de mim. Porque o sacramento do matrimônio é uma vivência daquelas duas pessoas com Deus. Então, fala de mim. Eu fui lá e fui falar de Deus para aquelas pessoas. Então, chamaram para encontro de namorados. E eu comecei a falar para essas pessoas mais e mais sobre a castidade, né? E cada coisa que você vai falar, como eu disse no começo, perpassa por você. Então, eu tinha que viver a virtude, senão eu não poderia falar do que eu não vivo, pregar o que eu não vivo. E aí, sobre esse ponto da castidade, vocês me interrompam aí, viu? Não, a gente vai falando. Quando for alguma coisa aqui, a gente vai. Com relação à castidade, foi muito interessante, assim, quando Deus colocou muito fortemente esse desejo. Eu estava namorando com a pessoa. E aí eu disse, meu Deus, como é que agora eu vou dizer para essa pessoa? E foi interessante como foi que Deus foi falar sobre a castidade comigo, porque assim, num primeiro momento a gente quer achar que a modernidade... Não, os tempos mudaram, talvez esse mandamento também mudou e não vai ser bem assim. E o mundo estava querendo instalar isso aí no meu coração. Sim. Mas eu buscava muito essa resposta. Meu coração era muito inquieto, porque eu queria a verdade. Eu queria saber a verdade. E muitas vezes, assim, até nas confissões, às vezes eu não ouvi o mandamento né? propriamente dito. E eu ficava muito confusa, né? Mas eu queria saber a verdade. Aí eu comecei a ter pesadelos. 2 semanas de pesadelos. Eu dormia e acordava. Eu fui dormir no meu quarto, na sala, quarto de hóspede, fui trocando de cama, rezando o texto, jogando água benta. Senhor, o que é isso? O que é isso? Por que eu estou passando por tanto pesadelo? Eu não estou compreendendo. E assim, eu estava ficando extremamente cansada, porque eu não descansava, eu não tinha o repouso do corpo. E aí, um dia à tarde, eu disse, eu preciso dormir. 2 semanas já. Rezei um texto, joguei água benta, me deitei. Foi o pior pesadelo que eu tive. Eu disse, meu Deus. Eu disse, Senhor, o que é isso? Não vou contar o pesadelo. Porém, imediatamente uma pessoa ligou para mim, quando eu acordei. E disse, o que é que está acontecendo com você? Porque o seu rosto não sai da minha frente de jeito nenhum. Eu disse, olha, eu estou tendo pesadelos há 2 semanas. Eu não consigo dormir, descansar, repousar. Eu não sei o que está acontecendo. Ela disse assim, pois vamos fazer o seguinte, nós vamos adorar Jesus lá na Santíssima Trindade. E depois a gente vai para o grupo da Perseverança da Renovação Carismática. Eu, tudo bem. Estava sem carro, meu carro estava na oficina. Peguei um táxi, fui. Eu estava tão cansada e exausta espiritualmente que eu não conseguia rezar uma Ave Maria. Eu fiquei diante de Jesus só adorando, mas eu não conseguia exprimir nada, eu não conseguia fazer uma oração. Era como se eu estivesse realmente vivendo um ataque espiritual. Sim. E eu estava exausta. Aí adoramos, depois fomos para a Renovação Carismática. E aí uma senhora idosa chegou com o olho, passou na minha testa. E eles começando, fazendo aquele louvor em línguas, e na oração. Quando ela fez a oração e fez o sinal da cruz com o olho na minha testa, os meus ouvidos desentupiram. E eu ouvi, namoro santo. Caraca! E aí eu comecei a chorar. Eu disse, eu não tenho mais dúvida nenhuma que o que Deus quer é que a gente namore santamente. E aí eu já fui, a oração já era o quê? Senhor, agora eu já sei qual é a verdade. Agora vamos lá. Agora o Senhor me ajude a viver isso daí. E eu precisava dizer para essa pessoa, né, da experiência. Agora eu disse, meu Deus, as pessoas vão pensar que eu sou doida. Porque eu disse assim,
Deus falou desse namoro santo. E eu disse, o que é que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? E aí eu vi um livro, eu tinha comprado vários livros no Congresso da Renovação Carismática, e um desses livros era Os 3 Graus do Amor no Cântico dos Cânticos. E aí eu comecei a ler esse livro. E esse livro ia falando daquele amor que quando chega é aquela coisa impactante, aquele amor que transborda. E aí depois, num segundo momento, aquele amor todo impactante, ele bate na porta, mas você não estava pronta ali ainda na hora para abrir a porta. Aí quando você se levantou, ele já tinha ido. Aí ela vai percorrendo onde está o amado da minha alma, onde está o amado da minha alma. E aí as pessoas inquietas e perguntando, mas por que tu procuras por ele com tanta ansiedade? O que ele tem a mais do que os outros? Aí ele diz assim, é porque ele disse que eu sou a fonte do jardim dele, né? E aí vai falando desse amor que vai crescendo, ou seja, aquele amor que você primeiramente se encontra e é o amor de Deus. Que você se encontra, tem aquela experiência com ele, mas ele não vai ficar tendo aquela experiência tão forte com você o tempo todo, porque ele vai deixar com que você também dê passos, né? Aquele que se cala em algum momento, mas que você cresça para você atingir o amor ágape. Um amor que você possa dizer que você ama a Deus sobre todas as coisas e que você tem um relacionamento tão íntimo com ele, tão profundo com ele, que você concorda em perder absolutamente tudo, inclusive pessoas, só para você não perder esse amor, porque o que é que esse amor tem a mais do que os outros? Ele é tudo, é o mais lindo, é o mais perfeito, né? Então, quando eu terminei de ler esse livrinho que era fininho, eu já sei tudo o que eu vou dizer. E falei. Logo em seguida a pessoa chegou e eu disse, olha, eu vou viver a castidade, porque eu entendi que se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou saber nem lhe amar. Uma pessoa só é capaz de amar verdadeiramente outra pessoa, sobre todas as circunstâncias, com toda a força do seu corpo e da sua alma, com a inteireza do que você é, se você fizer essa experiência primeiramente com Deus, colocando Deus sobre todas as coisas. E assim foi surgindo a Sara pregadora, para falar de castidade, vivendo assim, nas experiências duras e difíceis, mas indescritíveis, revolucionárias na minha vida, porque me fizeram ter essa experiência maravilhosa com Deus. É absurdo, assim, que toda vez que a gente se encontra, é sempre uma história de... Eu gosto de usar essa palavra, a Thais diz que essa palavra é uma das palavras que me reflete, né? São coisas sempre muito viscerais, são coisas das entranhas mesmo da intimidade com Deus. E sempre é uma coisa... Quando tu falava no começo a respeito da pregação, né? É muito interessante porque no começo do meu apostolado, eu pensava assim também, tipo assim, caramba, beleza, faz sentido a gente fazer um negócio que eu vou ensinar a teoria e vai estar tudo bem ali, as pessoas talvez peguem alguma coisa, porque no fim das contas é Deus quem faz. Mas quando a gente coloca sangue naquilo ali, quando a gente mistura o nosso sangue com o sangue do Deus que a gente está anunciando, caramba, aquilo que Deus faz na gente e aquilo que Deus faz a gente vê. É um negócio tão absurdo que a gente vê, né? Eu lembro, e é assim, eu não lembro de todas as pregações que eu ministrei por aí. Não foram tantas, assim. Uhum. Mas eu lembro muito claramente daqueles que eu fiz só pela minha... Só tinha a conta do Mateus ali, sabe? Só era o planejamento do Mateus. Tinha o Deus. O de Mateus estava lá pela graça de Deus. Exato, né? Mas as pregações que eu fiz, que foi só colocando aquilo que Deus estava no coração, eu posso até não lembrar, mas vira e mexe a gente encontra alguém que lembra e que não esquece. É um negócio que é literalmente Deus que faz. O episódio do Eloy foi um, né? Ele trouxe algo que ele falou. Foi, cara. Foi um negócio meio assim mesmo, de anos atrás, que eu não lembro do tema, mas, enfim.
E aí, nessas experiências de a Sara vai num lugar e Deus chama ela para outro, e Deus movimenta e abre o ouvido e fecha o ouvido. Arca do Coração Imaculado. Como é que nasce esse apostolado no meio desse caminho inteiro aí, né? Eu sei que ele tem a ver aí com consagrações, com formações, né? Mas é bem recente, né? Como é que começou esse apostolado aí pra ti? Assim, Deus não desenha a coisa pra gente, assim, perfeitamente que você tem uma compreensão disso. É uma história, né? Essa caminhada toda para chegar aqui. Então, assim, você diz, é uma coisa bem recente, é recente do meu entendimento. Exatamente. Mas Deus foi construindo essa trajetória desde o dia que ele teve aquela. Aliás, antes, desde toda a eternidade. A gente já tocou no coração. Ele já sonhou com isso, né? A gente é que vai descobrindo o querer dele aos poucos, até porque ele não diz tudo de uma vez pra gente não correr. Porque pode ser que seja muita coisa e a gente corre, porque a gente não, às vezes não fica grande o mar para passar, né? Mas o que aconteceu recentemente? A gente vinha fazendo essas formações, essas preparações de consagração à Nossa Senhora. E eu peregrinando, indo de um lugar para outro e tudo. Só que eu já sinto que é chamado de Deus introduzir as pessoas na Arca do Coração Imaculado de Maria, né? Porque é um caminho de salvação, então é ajudar as pessoas a viverem verdadeiramente o seu batismo. Então, isso daí, para mim, já é pacificado, eu sei que Deus quer. Mas eu não sabia como fazer. Então, Deus tem uma estratégia. Ele tem um querer e ele tem uma estratégia de como fazer isso. E eu comecei a fazer como podia. Mas começaram as pessoas a pedir. Não, vem aqui para minha paróquia. Não, vem aqui para minha paróquia. Aí começou São José também, consagração a São José. Não, vem aqui. Olha, a gente quer que você vá dar a consagração a São José aqui. Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais condições de fazer isso sozinha. E eu fui perceber que Deus já coloca pessoas no meu caminho já há algum tempo. Não é uma coisa de ontem. Não, são pessoas que vêm percorrendo esse caminho e assim, Deus vai trazendo clareza ao longo da caminhada para mim e para essas pessoas. E aí, dia 15 de maio, eu criei um grupo de WhatsApp. Ou seja, eu preparei a última turma de consagração a São José no dia 1º de maio. E aí as pessoas pedindo, né? E aí um dia de sábado, dia de Nossa Senhora, eu criei o grupo e eu disse, eu vou chamar essas pessoas bem aqui para me ajudar, para a gente fazer a formação. E a gente pode se dividir e a gente ir onde as pessoas estão. Porque, assim, às vezes a consagração, você abre num lugar, mas aquele lugar, para outras pessoas, é de difícil acesso. E, às vezes, a pessoa... E a gente precisa levar a consagração para os mais simples, para bairros que ainda não tiveram essa experiência, né? Então, aí isso tudo foi crescendo, que é desejo de Deus que mais pessoas conheçam o que é a consagração à Nossa Senhora. E eu fui convidando essas pessoas e coloquei dentro do grupo de WhatsApp. Aí eu disse assim, grava esse dia, 15 de maio, e hoje é sábado. Um dia essa data vai fazer sentido para a gente. Eu não sei o que é, mas vamos fazer assim. E não vai ficar pesado para ninguém. E, na verdade, isso é um fruto da consagração também minha e dessas outras pessoas. Porque o que é que Deus faz com os consagrados? Ele atrai os consagrados, ele une os consagrados, para que a gente possa preparar as pessoas, outras pessoas, para se consagrarem também. Então, esse apostolado é uma vivência do que São Luís Grignon de Montfort pede, que a gente prepare mais e mais pessoas para viverem a consagração. E aí foi surgindo essa via atrativa. Aí eu fui participar de um primeiro podcast que eu nunca tinha participado. Eu nunca tinha participado na minha vida de um podcast.
E aí, falando sobre Nossa Senhora, né? Meditando sobre Nossa Senhora, quando eu saí dessa experiência do podcast, eu fui dizendo para eles, gente, eu gostei disso daqui. Eu gostei disso daqui. Aí comecei a fazer partilhas, né? E aí eu disse, não vai ter que ter um nome para esse grupo. E não pode se perder. E aí as pessoas ouvindo, né, a entrevista e tudo, do podcast e tudo mais. E as pessoas começaram a querer seguir. E eu disse, meu Deus, eu preciso urgentemente criar esse Instagram da missão propriamente dito, né? Da missão propriamente dita. Eu disse, qual o nome? Qual o nome? Mas tem a ver com arca. Porque é o que Deus quer que eu faça, é colocar dentro da arca do coração imaculado de Maria. Senhor, me confirma isso. Aí eu estava na oração, pedindo, Senhor, me confirma, pegava a palavra, não vinha e tudo. Aí veio a vinheta lá da entrevista. Aí tá lá a Sara, com o nome escrito, a Arca do Coração Imaculado, com o coração imaculado de Maria aqui. Eu disse, tá bom, Senhor, eu entendi. Entendi agora. Ah, beleza, agora eu entendi. É a Arca do Coração Imaculado. E aí, nominamos, eu acho que quando uma coisa é batizada, é nominada, Deus sacramentou ali, é muito importante. Leva o nome exatamente daquilo que a gente deseja, que é exatamente preparar as pessoas para viverem como batizados, vivendo realmente os sacramentos, tendo a vida de dentro da igreja, porque a igreja também personifica a arca. A gente precisa inserir as pessoas de volta para a igreja católica. Exato. E tem a ver com isso. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou alimentar? Eu não sei fazer muitas coisas ainda, né? Aprendendo. Grava videozinhos curtos. E aí começamos a fazer isso. E aí eu fui compartilhando também com as pessoas. Nada! Ontem batemos 1 milhão de seguidores. Nada! Comemorei os 100 seguidores. Ave Maria, é um negócio... Comemorei porque, olha, a gente precisa vibrar. É isso, com tudo que Deus faz. Em cada momento que chega. E aí Deus foi suscitando, compartilha com essas pessoas a experiência, as fotografias, os registros daquilo que você viveu, a tua consagração, como era que foi e tudo mais. Então isso tudo transborda para as pessoas. E aí hoje a gente já está o quê? Com uma turma de consagração já iniciada pela Arca do Coração Imaculado de Maria. No dia 31 de maio, começou uma propriamente dita com esse nome da arca, já com esses amigos e irmãos fazendo esse mesmo apostolado junto conosco. Nos permite a gente estar aqui e eles estarem formando e preparando as pessoas, e aí a gente vai entrando e semeando a semente de Jesus nos corações que estão abertos. Foi assim, então... Tem o quê? Dias. Dias, tem, né? Dias. Porque eu lembro, agora também a minha memória não vou lembrar, porque eu acho que nosso primeiro contato, primeiro, foi no retiro de experiência de oração, acho que tem, sei lá, uns 8 anos, não sei. Foi no retiro que o microfone pifou, aí tava lá a Sara se esgoelando pra pregar, e fez uma pregação absurda, que eu me lembro, essa pregação eu me lembro. Mas aí, quando a gente estava sendo formado por ti, e também tinha um time contigo, eu lembro dessa expressão também sendo sublinhada ali em algumas das formações. E aí, pois agora é por isso que eu digo, não é uma coisa, assim, de gente diz assim, de dias, mas é algo que Deus foi construindo ao longo do tempo. Incrível, só que houve um despertar para que a gente entendesse que a gente pode viver um apostolado e trazer essas pessoas também para estar conosco. Muito bom. Porque faz parte da missão delas também. Então, você precisa proporcionar com que essas pessoas cresçam. Sim. Mais ainda, né? Vão adquirindo maturidade. Me consagrei, já estou preparando outras pessoas. Então, isso é bênção demais. Mesmo, é o frutificar. É o frutificar mesmo. Eu sempre pensava na consagração. Não gostava da ver.
Mas na consagração, né? Aí a gente, falando de algo que não é necessário, mas dos sinais externos, né? Uhum. Aí eu ficava pensando, será que na consagração São José a gente usa um martelo? Andar com um martelo, serrote, assim, cheio de prego. Não? Anda não? Vamos lá, o livro de preparação para a consagração a São José, mas é boa essa pergunta. O livro de consagração a São José, do Padre Donald, ele não coloca propriamente um sinal, mas a gente vê que ele tem um reflexo muito vindo do tratado. Mas é importante que você tenha sobre si um sinal que diga que você vive essa espiritualidade, de que você tem a consagração. E aí eu, Sara, uso a medalha, Sim. junto com a minha consagração a Nossa Senhora, e o cordão de São José. Caramba, que legal. Então, assim, tem vários itens, né? Tem o escapulário de São José, tem vários itens que você pode estar usando no dia da sua consagração. Tem as imagens que você pode, né? Sim. E já tem a imagem que me acompanha Oh. nas consagrações a São José. Foi a minha primeira imagem, assim. No dia da minha consagração foi ela que eu usei, e então agora ela está indo para todas as outras. Todas as outras consagrações. Eu acho muito massa, porque assim, a gente vê... Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas quando a gente vê um consagrado, né, a Jesus pelas vias de Nossa Senhora, a gente vê que tem um grau de maturidade a mais. E aí quando você vê alguém que tem a consagração a São José também, vem mais um grau de maturidade. Eu não sei se é porque a família está completa, mas tem a sensação de que vai ganhando graus de maturidade, né? Maturidade na fé mesmo. É um negócio muito bonito. O que eu entendi, assim, que Deus, resumindo isso aí que você falou, e é exatamente isso, é como se a consagração a Nossa Senhora fosse minha graduação. Sim. Fosse a minha formatura. E a minha consagração a São José é a minha especialização. Olha só, que legal. É isso. Porque, na verdade, eu me consagrei a São José porque Nossa Senhora quis. Porque eles dois estão, junto com Jesus, unidos, estão na união hipostática. E quando eu fui me preparar, e assim, sempre eles nos escolhem. Só que às vezes a gente não está percebendo os sinais, mas eles nos escolhem. E aí um dia eu estava assistindo o Joaquim. O Joaquim é incrível. E aí eu nem conhecia, eu não conhecia o Joaquim. Pois o Joaquim, o primeiro dia que eu conheci o Joaquim falou da consagração a São José. E ele disse, e a turma começa hoje. Começa hoje. Entra no grupo do WhatsApp. Aí eu... Tá bom. Eu entrei. Aí eu disse, eu não conhecia esse rapaz. Ele falou de uma maneira tão amorosa em relação a São José, que eu disse, eu vou querer entender isso. E está começando hoje, foi tipo a minha consagração a Nossa Senhora. Quando eu entendi o que era, na mesma semana chegou o convite para participar. Eu digo, não, se já veio hoje, vai começar hoje, é porque eu tenho que ir. E não vou nem pensar muito, não, porque senão eu não vou fazer. E aí, foram 33 dias, porque o livro é uma caminhada de 33 dias. Quanto mais eu lia o que os santos falavam sobre São José, meu Deus, eu chorava apaixonada por São José. Eu disse, muito obrigada, mãezinha, por me fazer experimentar e conhecer melhor esse santo de 7ª morada, que era predestinado por Deus, primeiramente para ser o guardião da humanidade de Jesus e ser a sombra do Pai para Jesus na terra. E ser a sombra de Deus Pai para todos nós, porque muitas vezes assim, a gente tem um relacionamento com a Santíssima Trindade, mas a gente fala muito assim de Jesus, às vezes a gente fala muito do Espírito Santo, mas a gente às vezes não tem muita intimidade com Deus Pai. E Deus coloca São José. E aí, quando a gente vê lá na aparição de Nossa Senhora, lá em Fátima, que a última aparição, São José aparece. Ela avisa antes que São José viria com o menino Jesus. A própria Nossa Senhora vai dizer. Então, olha como isso é significativo. Nossa Senhora é que anuncia a vinda
de São José com Jesus. Aí a gente fica com receio de dizer assim, mas eu já sou consagrada a Nossa Senhora, por que eu vou me consagrar a São José? Mas se é ela que está dizendo que ele vem. E ele vem simbolizando que o menino Jesus faz o sinal da cruz abençoando. São José está ali como personificando, é a sombra do Pai, de Deus Pai. Então, ele dando um novo caminho, um novo direcionamento, que é a consagração. Então, São José empurra para a gente se consagrar ao Imaculado Coração de Maria. E a consagração ao Imaculado Coração de Maria nos empurra a São José, porque a gente precisa dessa cura total. A gente precisa dessa cura total, dessa visão sobre a nossa feminilidade, sobre a masculinidade, sobre a presença do pai e do esposo. Muitas vezes nós temos marcas na nossa infância com relação a essas situações. E a pessoa de São José veio trabalhar muito essa questão da minha afetividade, né? Dos meus relacionamentos. E foi passeando mesmo na minha história para a gente poder ressignificar e dizer assim, Deus tem um projeto para os homens. E quando a gente olha para São José, a gente olha para ele e a gente vive um processo de cura, de restauração em relação a ele. E eu, como mulher, me tornei o quê? Filha, fui restaurada e me motivou ainda mais no meu apostolado para eu rezar muito pelos homens. Olha aí, é isso. Pelos homens da minha família, pelos homens da minha comunidade, pelos homens que eu não conheço. Né? É isso aí. Então, é frutuosa. Ele tem muitas coisas importantes para nos dar. O tempo que a gente tem vivido, né? A gente costuma falar aqui nos bastidores, né? A gente, conversando entre a gente, fala muito sobre ser um momento em que nós temos que ensinar os adultos a serem adultos, né? As pessoas a serem pessoas. A serem pessoas, de verdade. E aí, quando se fala do homem, eu acredito também que tem tido essa ascensão mesmo das consagrações a São José. Não sei se, por exemplo, o Joaquim e tantas pessoas têm batido mais, né, nessa consagração a São José. Não sei se eu comecei a olhar mais, mas tem tido essa ascensão, né? Um número maior de pessoas Eu buscando. acho que é um mover do Espírito Santo mesmo. A gente falava disso também. E veio desde o quê? Porque São José ficou uma figura escondida. Né? Era assim, porque não tem uma fala dele, né? Na Bíblia, não tem. Mas tem um agir. O sim dele era o quê? Deus falava, ele sonhava, e os verbos geralmente são, e ele se levantou e foi fazer. Então, o sim dele foi com ações. Então, ele deu um sim total. Então, eu percebo que desde e foi preciso, Deus faz tudo certo. Tudo tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Então, quando a igreja se voltou para São José e viu lá no tempo do Papa Pio IX que a igreja estava sendo solapada, estava vivendo tempos tristíssimos, como diz o padre Paulo Ricardo, Deus colocou no coração do Papa Pio IX, disse, vou acionar já uma bomba atômica. E essa bomba atômica, São José. O terror dos demônios, né? Então, é muito forte a presença de São José e eu tenho sentido muito forte o agir dele na minha vida, o cuidado dele comigo. Então, restaurando toda essa figura de você olhar para o sexo masculino e dizer assim, é um filho amado de Deus. Que potencialidade que tem aí e que se a gente rezar, fazer com que essas pessoas, né, sejam restauradas e tudo possam dar o máximo. E aí desvirtuar várias coisas, porque a gente tem a concepção de que São José era velho, de que ele era muito idoso. E o padre Donald vai colocar, não, São José era bonito, era jovem, era viril, gente, né? Ele tinha toda a potencialidade. Assim, Nossa Senhora permaneceu com ele imaculada, não é porque ele fosse um idoso caquético, não.
É porque ele era santo e ela era santa. Então, a santidade, ela nos permite viver a nossa juventude com inteireza, né? Com integridade, sem brecha, sem fissura. Então, é urgente. É urgente a gente se consagrar a Nossa Senhora e a São José para isso, para a gente viver o estado de vida que a gente está, para a gente viver a profissão que a gente tem, viver com radicalidade, dar o nosso sim de uma maneira constante e mais firme como eles deram, e a gente precisa imitar. E eles, todos dois, sempre uma condução cristocêntrica. Sempre para olhar para Jesus. Sempre para olhar para Jesus. Eu acho que o mal do nosso tempo é que as pessoas não têm mais consciência do sim delas. Não valoriza, né? E às vezes não tem nem entendimento do sim que eles dão na caminhada mesmo. Que a gente vê no batismo, muitas pessoas são batizadas ali quando criança, não tem total entendimento do que prometeu ali no seu batismo. Mas tem um chamado e tem algo a viver a partir dali. Né, algo muito forte, muito profundo. E aí muitos na crisma vêm ali e confirmam, mas ainda alguns não têm entendimento. E bendito daqueles que buscam e que vivem, né, na certeza do que estão confirmando ali. E aí você falava da experiência na pastoral familiar. Quando a gente fala de matrimônio, e aí eu gosto de falar disso porque é algo que a gente sempre busca entender mais, que é o que a gente tem vivido. Né? Sim. É o sacramento que a gente está vivendo. E a gente enxerga que tem muitas pessoas dentro do matrimônio hoje, tantas pessoas que vivem isso por um evento social, né? Casou e tudo, mas não faz ideia do que está confirmando ali no sim. Como é que a gente pode entender, né? A verdade mesmo do matrimônio, né? Como que a pessoa pode entender que aquilo ali é real, né? Que ela não está fazendo algo em vão? O que você pode dizer para essas pessoas? Pronto. Para nós. Para nós. A pastoral familiar, ela me proporcionou muito esse conhecimento mesmo da missão de salvação que é o matrimônio. Então, assim, me debruçando sobre o catecismo e tudo mais, tentando compreender mesmo essa realidade, e eu fui ver o seguinte: existem 7 sacramentos. E existem dois sacramentos que eles têm um diferencial. 5 são para a nossa salvação pessoal, para o nosso relacionamento com Deus. Mas o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, eles, além de te levarem a uma missão, a um sacramento para a sua própria salvação, ele é um sacramento de serviço. Ele é um sacramento de apostolado. E aí, o Aleluia, né, tem como patrono Santo Inácio de Loyola. E uma frase dele, para mim, é muito importante, eu tento levar sempre muito onde eu estou. Existe uma etapa, um caminho a percorrer. Primeiro você conhece. Quando você conhece, você ama. E quando você ama, você pode servir. Aí o que é que acontece? As pessoas buscam o sacramento do matrimônio. Elas não conhecem a Deus. Elas não se conhecem. Acham que o que vivem, como não se conhecem verdadeiramente, e às vezes também não conhecem verdadeiramente a pessoa do outro, não conhecem o verdadeiro significado do amor, e vão para um apostolado que elas não têm condições de viver nem de exercer. Então, Deus tem uma pedagogia, tem uma caminhada. Por isso que é importante a gente ir vivendo os sacramentos. Batismo, a primeira Eucaristia, é uma caminhada, é um progredir e atingir uma maturidade na fé. Por isso que o matrimônio, existe idade mínima para você casar. Né? Então, no nosso país, no mínimo 18 anos homem, mínimo 16 mulher. Mas, porque o próprio Papa permitiu que os bispados pudessem estipular idades diferenciadas, mas não menores do que a que ele estipula. Então, de âmbito geral, seria a partir dos 16 anos. Mas mesmo assim, com 16, eu fico pensando, com 16 anos, e eu com 18 anos, minha conversão foi aos 32, eu não sabia.
Nada de Deus. E aí, você partir para assumir um sacramento de serviço. Então, na verdade, é porque, assim, existe um encantamento, uma ilusão sobre o que seja o matrimônio. O matrimônio, como você disse, não é um evento social, não é porque para registrar e todo mundo vai ter que casar na igreja, porque tem que passar por aquele momento. É muito mais do que isso. Você vai estar sendo um instrumento de Deus em prol da salvação daquela alma. Quando você diz o sim no matrimônio, você está dizendo, Senhor, eu assumo essa missão. O Senhor pode me usar para eu levar essa alma para Ti. Exato. Só que as pessoas, elas entendem o sacramento do matrimônio como a música, eu acho que é do Djavan. Eu vou cantar. Eu falei Deus fazendo. Deus faz. Ele coisa com a própria língua. Eu não sei o verbo. Bom, usar, eu falei, mas a música, ela diz assim, vem me fazer feliz porque te amo. Sim. Mas isso não é o sacramento do matrimônio. O que a música diz? Vem, você que tem a responsabilidade de me fazer feliz porque eu te amo. Zero responsabilidade. Zero responsabilidade. A música tem que ser eu vou te fazer feliz porque eu te amo. E eu vou te fazer feliz, primeiramente, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E aí, na pastoral familiar, eu percebi, assim, a delicadeza da nossa igreja, quando ela vai estipulando as palestras, né? Uma delas lá é o conhecimento de si e do outro. Se você não conhece a você mesmo, e como é que você conhece a você mesmo, se não for a partir de um olhar de Deus? Porque se você fosse conhecer a partir do seu olhar, o seu olhar é ferido. Sim. Se você fosse conhecer a partir do olhar do mundo, o mundo quer pregar uma realidade que não é você. Corrompida. E o inimigo muito pior. Então, você precisa, para se conhecer, você precisa conhecer e ter esse relacionamento íntimo com Deus. Não é a metade da laranja, porque as pessoas querem romantizar a coisa. É a minha metade. Não. Eu sou inteiro. E aí a gente vê lá por Adão e Eva. Deus não criou Eva porque Adão era carente. Adão não tinha nenhuma carência. Adão tinha a Deus. Deus ia todos os dias no paraíso estar com Adão. Então, só que o quê? Deus criou todos os animais, as plantas e tudo, e disse, Adão, nomina todas as coisas, dá o nome para essas coisas. E ele deu. E quando você dá o nome para algo, você adquire a propriedade. É como se você... aquelas coisas começam a ser submissas a você, né? Então, vai mostrando a hierarquia dos bens criados. E quando Deus criou o homem, ele não disse do mesmo jeito que ele disse quando ele criou as coisas e os animais, que ele viu que era bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse que viu que era muito bom. E, aliás, ele nem usou o verbo ver. Ele usou o verbo contemplar. Sim. Deus contemplou. Por quê? Porque a palavra contemplar vem significar que Adão era templo de Deus. Deus habitava no próprio Adão. Caramba. Deus habitava no próprio Adão. Então, Adão era carente de quê? Adão não tinha carência nenhuma. Mas o amor, ele precisa ser derramado. A essência do amor é porque não basta eu ter amor dentro de mim. Ele precisa transbordar. Mas não tinha nenhum ser similar a Adão, em que Adão pudesse amar com toda essa inteireza, a partir da experiência dele com o amor de Deus. E Deus cria Eva. Então, não é a metade da laranja. Não é isso. É você ter um conhecimento pleno de você, seu relacionamento com Deus é tão forte que você já... Não, eu conheço as minhas fraquezas.
Eu conheço os meus pecados, eu conheço o meu temperamento, eu conheço as minhas dificuldades, mas eu conheço também as minhas qualidades. Eu consigo passear com Deus sobre a minha história, ver o relacionamento que eu tive com os meus pais, ver se em algum momento o meu relacionamento com meu pai ou com minha mãe, ou o relacionamento entre eles dois, não refletiu de alguma maneira sobre a minha visão sobre o relacionamento amoroso, propriamente dito. Porque às vezes o que você viveu lá, ele gera um trauma. Você às vezes nem pensa que tem o trauma, mas o teu emocional absorveu. É a referência que você vê. É a referência que você teve. Então, às vezes, você vai adquirindo um temor. Às vezes, você vai vendo que você tem dentro de casa não é o que você queria. Às vezes, você vai querendo fugir de uma realidade de casa. Aí, você quer casar. Não porque você encontrou uma pessoa, você está bem com você mesmo, você conhece plenamente essa pessoa e você assume o projeto de Deus de você querer salvar essa pessoa, mas porque você quer fugir de casa, de uma realidade que tem lá. Então, as pessoas, quando elas não entendem isso, elas vão entrando nessa realidade matrimonial pelos motivos não queridos por Deus, não desejados por Deus. Deus sabe de tudo. Então, quando a pastoral familiar oferta uma palestra como essa, do conhecimento de si e do outro, não é só assim para você estar se declarando, não, é para você gerar uma reflexão. Você está preparado? Você já se reconciliou com aquilo que te afetou desde criança? Com as experiências, com os namoros fracassados? Você já colocou Jesus, com a luz de Jesus, sobre essas realidades que não deram certo? Não deram certo porque você contribuiu de alguma maneira para que não desse certo? Se você não joga a luz de Jesus sobre isso, você vai replicar os mesmos erros, as mesmas experiências, e você vai replicar fracassos e mais fracassos, e no final, você fez o quê? Aí vai ser só dor? Não pode ser só dor. A Santa Igreja diz que o matrimônio é para o bem dos cônjuges. Então, por que os sacramentos não estão gerando esse bem? Por que alguns sim, alguns matrimônios sim geram, mas outros não? E às vezes a gente está vendo até assim, numa grande maioria não. Numa grande maioria não. Por quê? Porque não foi colocado essa luz de Cristo. Não houve essa caminhada assim, olha, antes de eu assumir qualquer responsabilidade com qualquer outra pessoa, eu preciso primeiro um tempo para mim, um tempo contigo. Eu preciso me conhecer, me trabalhar. Me cura, Senhor. Me cura. Aí sim, você fortalecida, aí você agora vai para o conhecimento da outra pessoa. Porque você sendo curado, você também consegue olhar com mais misericórdia para a realidade daquela outra pessoa. Você também vai compreender que aquela pessoa teve uma vivência de família diferente da sua. Alguns têm família aglomerada, outros têm família dispersiva. Uns tiveram um contexto familiar completamente diferente. Você vai unir duas pessoas com educações completamente diferentes debaixo do mesmo teto. Gente, se isso não for sob o olhar de Jesus, vai dar guerra. Os gatos no saco. Você vai querer chegar, você vai querer casar e colocar um porta-retrato com a fotografia do casamento e a outra pessoa diz assim, mas isso aqui não vai ficar legal. E, entendeu? Então, assim, você aí não conhecer o papel que cada um tem. É muito importante conhecer a luz da igreja, de tudo que o nosso catecismo vai dizer, qual é o papel do homem dentro de uma família, qual é o papel da mulher dentro de uma família. Se nós não sabemos isso, um vai querer fazer o papel do outro, ou então ninguém vai fazer o seu próprio papel. Eu gosto muito de usar esse exemplo da geladeira. Nem tem mais utilidade hoje, porque hoje tem gelágua. Mas antigamente era geladeira. E aí tinha as garrafas de água, né? E aí, se você não escolhesse o enchedor da garrafa, toda vez que todo mundo da casa abrisse, ia encontrar a garrafa o quê? Seca. Por quê? Porque não ia ter aquele que ia exercer essa função. E quando não tem função, todo mundo é que faz,
todo mundo faz, ninguém faz. E aí ninguém bebe água, todo mundo só vai beber água quente, porque não vai estar água na geladeira. Então, Deus é infinita sabedoria. Ele não vai botar todo mundo para fazer a mesma coisa. Ele vai colocar o homem com o seu papel muito bem definido e as características masculinas, a fortaleza, até a formação corpórea tem a ver com essas missões, com essa missão que ele tem. E a mulher também, até a formação do corpo tem toda a ver com o acolhimento, com o lugar onde a família vai poder descansar, até a beleza da mulher vai ser o lugar de descanso. Tudo tem sentido, porque existe uma virtude maravilhosa chamada ordem. Ordem. Quando as coisas estão em ordem, e Deus, tudo de Deus é ordenado. Tem um papel para cada coisa. Mas hoje nós estamos simplesmente nos fechando para isso. Há algumas meninas, né, por conta das experiências dolorosas que os próprios pais tiveram lá atrás, de dizer assim, aquela mulher, minha mãe foi uma pessoa muito submissa, ou dependia financeiramente muito do meu pai e tudo, aí você vai criando a menina, diz assim, olha, o melhor marido que você pode ter é o seu emprego. Isso não encontra respaldo dentro da nossa igreja. O melhor marido. Aí vai fazendo o quê? Com que a menina cresça de uma maneira como se ela não fosse precisar de ninguém. Como se ela fosse ser autossuficiente, se basta. Né? Também não vai tolerar absolutamente nada, porque ela não precisa. Empoderada. E aí, automaticamente também já vai gerar uma fraqueza nos homens que precisavam ser mais fortes para poder... Ou seja, é um abismo atraindo outro abismo. Eu amo esse salmo. Todo abismo, ele só atrai outro abismo. E aí a desordem vai levando à desordem. E quando você vê, está o completo caos. E ninguém se entende mais. Aí as mulheres anseiam uma coisa, os homens já anseiam outras. As mulheres desejam uma coisa que os homens não sabem nem o que é. E vice-versa. Então, não se entendem. E aí, como é que você vai entrar num sacramento de serviço onde você vai imitar a Santíssima Trindade? Porque a única imitação da Santíssima Trindade é exatamente o sacramento do matrimônio, onde existem pessoas que vão continuar existindo, mas formando um só. A Santíssima Trindade, 3 pessoas que formam um só Deus. No matrimônio, 2 pessoas que não vão perder suas características nem sua identidade, mas ambas estão voltadas para um mesmo objetivo. E esse objetivo é com Deus. Só dá certo se for com Deus. Na palavra de Deus diz assim, ambos andarão juntos sem chegarem previamente a um acordo? Não vai. Um vai puxar para a direita, o outro vai puxar para a esquerda e não vai ter unidade. Então, assim, a experiência da pastoral familiar, ela foi me trazendo muita luz, não para só eu pregar, mas para que eu, Sara, com a idade que eu tenho, eu possa aprender isso também e começar a pôr em prática tudo isso, né? Me afirmar, tomar o empoderamento em que sentido? De que eu sou algo desejado por Deus. Deus sonhou comigo assim. Ele tem uma missão para mim. Tem um livro que diz assim, você nasceu para dar certo. Eu nasci para dar certo, todos nós aqui nascemos para dar certo. Mas a gente só vai dar certo se a gente tiver esse olhar. Essa caminhada com Jesus. E aí, muitas vezes, assim, quando a gente vai dar formação na pastoral, que a gente ouve as pessoas, né? Você está aqui por quê? Você está buscando o curso de noivos por quê? Alguns dizem, porque é uma etapa obrigatória para poder casar, ou seja... o catecismo vai dizendo que o curso de noivos, ele tem que trazer uma iluminação tão grande para aquelas pessoas, porque assim, que elas possam fazer e tomar a decisão mais acertada. Se realmente elas estão no ponto para casar, vai dar certo. Mas se não tiver, é preferível a verdade de você dizer, não estou preparado. E desistir, porque você precisa adquirir maturidade para você dar esse passo, porque senão vai ser dor.
Vai ser doloroso, porque as pessoas vão descobrir a verdade enquanto já estiverem lá. E aí vem o conflito. Dei o passo, não entendi o que era, não estava preparado. E como que é isso, né? Diante da declaração de indissolubilidade do matrimônio. Como conciliar tudo isso daí? Então, muitas pessoas hoje vivem verdadeiros dramas em sua vida. Por quê? Porque quando viveram o seu sim, foi um sim sem a devida compreensão do que seja o sacramento. Mas casou de um sim por uma circunstância, por uma gravidez, por uma pressão, por uma imaturidade, por uma fuga. E aí? Só o medo de ficar pra titia. O medo de ficar pra titia. Mas, olha, é preferível viver a verdade. É preferível viver a verdade do que, olha, às vezes as pessoas, elas têm pressa por realizar alguma coisa. Porque até a sociedade, ela tem uns ditados um pouco pesados para as pessoas. Diz assim, quantos anos a tua filha tem? Já deu o primeiro tiro na macaca. Aquelas, né, os ditados bem pejorativos. Você vai colocando fardos assim em cima das pessoas, de que elas têm, que a idade está chegando e tudo mais. Mas, primeira coisa, por que as pessoas estão entendendo já numa idade bem mais avançada? O quê? Caramba, então, por que que antigamente, ou então por que as pessoas de jovem, vamos supor, 18 anos, poderiam estar preparadas para o sacramento do matrimônio? Sim, senão a igreja não colocaria uma idade dessa. Mas é porque vem desde sempre, lá, do berço, né? Aquela caminhada que aquela pessoa fez não o preparou para ele estar aos 18 anos. Então, hoje a gente tem o quê? Pessoas bem mais velhas, ainda morando na casa dos pais, ainda tentando resolver, ver o que é que eles vão fazer. Então, assim, nós tivemos um atraso de vida e estamos adiando a tomada de decisões de muitas coisas por medo também. Por medo, por insegurança. Esse é um ponto. Mas também não é por idade que eu também vou fazer, porque eu estou ficando velho ou porque eu estou ficando velho. Esse não deve ser o motivo. Porque, olha, se você acha que você vai casar porque você está ficando velho, você pode estar apenas tomando um caminho em que você vai perder mais tempo. Mais tempo. Então, se apressar sem Deus, só vai retardar aquilo que Deus tem para a tua vida. Exato. Então, é preciso ter muito discernimento. As nossas catequeses, elas precisam ser mais voltadas mesmo para esse despertar das pessoas. Conhecer, né? Conhecer. O problema é que nós somos bombardeados a todo momento de várias outras informações que nos fazem fugir da verdadeira catequese. E aí, quando a gente vai para um curso de noivos, que às vezes a gente vai conversar com as pessoas, meu Deus do céu, como foi a catequese, né? Como foi a catequese? E aí, você tem, às vezes, num final de semana, que reverter tudo aquilo que não foi feito durante a vida toda daquelas pessoas. Eu disse, meu Deus do céu, se não for o Senhor, o Espírito Santo fala em nós, para que essas pessoas possam tomar a decisão mais acertada. O curso de noivos, eu visualizo assim, não é aquela entrega de flor ou de música de Roberto Carlos, e você estimulando como se fosse uma coisa romântica. Isso faz parte, porque às vezes existem assim também corações bem endurecidos que você precisa ajudar a pessoa a quebrantar em relação a isso. Ajuda. Mas o principal você conhece a Deus? Você tem um pleno conhecimento sobre você? Você conhece verdadeiramente essa pessoa aqui? Vocês já conversaram sobre pontos significativos de como vocês vão viver? Vocês já conversaram sobre onde vão morar? Vocês já conversaram sobre quantos filhos vocês vão ter? Se vocês estão abertos a ter filhos? Não, a gente vai primeiro ter um período
de conhecimento entre a gente, aí usa camisinha, métodos contraceptivos, e aí, só que quando lá você casou, a pergunta é feita, você está aberto aos filhos que Deus lhe confiar? Essa abertura é para na lua de mel você já está aberto. Você está aberto? Então, essas pessoas não estão. Então, olha assim, você diz que está, você fala que está, mas você faz exatamente outra coisa. Então, entra a questão de você ter o pleno conhecimento do que realmente é esse sacramento. Esse sacramento é válido? E aí vão surgindo as perguntas e as inquietações. Por isso a nossa igreja, porque assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, é 9 ou é 19? Liga pro Plínio. Liga pro Plínio bem aí. Liga pro Plínio bem aí. Eu acho que é Mateus 9, versículo 19, mas se não for, é o contrário. 19, 9, mas eu acho que os fariseus querem colocar Jesus à prova. E aí eles perguntam para Jesus se é permitido o homem despedir a sua mulher dando-lhe a carta de divórcio. Aí o que é que Jesus responde? Que isso só foi feito por conta da dureza dos corações. Moisés só disse isso por conta da dureza dos corações. Mas no princípio não era assim. Então o princípio, quando ele diz o princípio, ele faz as pessoas remontarem lá ao paraíso. No paraíso se vivia o quê? A nudez original, a solidão original, a pureza original. No princípio tinha tudo isso. Então, se nós estivéssemos vivendo tudo isso, não precisaria do divórcio. Não precisaria do divórcio. Mas como nós não procuramos viver aquilo que Deus plantou lá no paraíso, aí por isso a dureza dos corações. Aí só que Jesus complementa. No princípio não era assim. E aí os fariseus, mas Moisés tudo permitiu isso. Aí ele disse, salvo em caso de casamento falso. Então o próprio Cristo, ele traz uma abertura. Não é autorizando algo que é indissolúvel ser dissolvido. Ele vai falando de algo que nunca existiu. Aparenta que aconteceu, tem uma aparência no mundo real de que aconteceu, mas ele efetivamente não existiu, porque ele não preencheu os seus requisitos. Esse é o casamento falso. E diante dessa passagem, e assim, foi tão veemente, que aí Jesus estava respondendo para quem? Para os fariseus. Aí os apóstolos dele entram na conversa. Aí diz assim, mas Senhor, mas se for assim, porque ele diz assim, continuando a resposta para os fariseus, ele diz, se um homem despedir a sua mulher e tiver outra, ele vai estar em adultério. E quem ficar com essa mulher também que foi despedida, ele também vai cometer adultério com relação a ela. Ou seja, vão estar no descumprimento das leis de Deus. Então, pecado mortal, né, está fora da graça, do estado de graça. E aí, é a hora que os apóstolos entram. Mas, Senhor, mas se for assim, é melhor não casar. Eles disseram isso. Eles acharam que era algo, uma regra tão forte e tão consistente e que não dava para desmanchar, que era melhor não casar. Aí, o que é que Jesus respondeu para eles? E isso eu acho lindo. Ele disse o seguinte, nem todos vão entender isso. Nem todos vão ter a devida compreensão sobre isso. Porque há eunucos, que são eunucos, desde o ventre materno. Há eunucos, que são feitos eunucos, porque os homens o fizeram eunucos. E há eunucos, que são feitos eunucos, por amor a Deus. Isso é espetacular. Então, ali Deus vai falando das vocações. Deus vai falando do celibato. Então, assim, você querer que uma pessoa que não tem vocação para o matrimônio compreender exatamente a inteireza do matrimônio vai ser um pouco difícil. Por quê? Porque há eunucos.
que não vão entender isso por essas circunstâncias que Jesus disse. Mas aquele que é chamado verdadeiramente à vocação matrimonial, então, vocação, a palavra vocar é um chamado. Deus já te criou com esse chamado. E você vai ansiar, Deus vai dar os sinais sobre isso na tua vida. Então, é preciso muito discernimento. E quando a gente se converte, que a gente tem aquele impacto com Jesus, é tão forte o amor de Deus que a gente fica dizendo, será que o senhor quer que eu seja freira? A gente já fica... A primeira crise, todo mundo fica com essa crise. Por quê? Porque o amor de Deus é tão... Mas isso significa que o que Deus quer primeiramente com a gente ao sentir esse amor? É uma alma esponsal. Uma alma esposa de Cristo, uma alma que tem uma aliança com Cristo sobre todas as coisas. Aí quando você entende isso e você vive verdadeiramente isso, aí você começa a ter luz sobre, tá, e como é que eu vou te servir? Como é que eu vou te servir? Aí nesse servir você pode partir para a ordem religiosa, ou você pode partir para a questão do celibato, né, ou do sacerdócio, ou o casamento, o matrimônio. Mas tudo isso é um chamado. É o caminho que Deus te deu para você servi-lo aqui na terra. De como você vai se gastar aqui nessa terra, em prol das almas. Fazendo aquilo que Nossa Senhora está dizendo lá em Fátima. Fazei sacrifício pelos pobres pecadores. Como você vai se sacrificar e se gastar? Então, quando você tem a vocação matrimonial... É difícil porque, assim, pregar não é difícil, a gente não falta sair da casinha, né? Quando a gente recebe, quando a gente vai chamado para o podcast, a gente falta sair da casinha. Meu Deus, será que eu vou sobreviver a isso? A gente fica... Não é fácil. Tem gente então, que foge das pregações. Foge, pois é, tem gente que foge. Dá vontade também da gente fugir do podcast. Mas qual é a maneira da gente servir a Deus? Se Deus quer aquele caminho para a gente, ele vai nos capacitar a viver. Então, vai ser duro, vai ser difícil. Por quê? Porque você está levando uma alma para Deus e sem perder a tua própria alma, porque você não pode esquecer da tua própria alma, porque quem está caindo só puxa para o outro cair. Então, você vai ter que estar firme em Jesus para você poder levar alguém. Não vai ter como fazer diferente. E é isso. É muito louco, porque assim, quando a gente tem em mente, e quando se esclarece que é um relacionamento de almas ali com o Criador dessas almas, né? Quando esse amadurecimento, esse entendimento, ele vai ganhando corpo na pessoa, né? Ela se vê nesse impacto de, caramba, eu de fato devo uma coerência para Deus. Deus, ele é muito coerente, o amor de Deus, ele é muito coerente comigo, eu preciso de alguma forma responder a essa coerência no meu serviço, né? Quando a pessoa tá lá nesse aspecto de meditar ali os fundamentos e as raízes, principalmente do sacramento do matrimônio, assim como do batismo, assim como dos sacramentos no geral, mas falando especificamente do sacramento do matrimônio, o que ela precisa meditar para que ela entenda? Não, isso aqui é o fundamental para eu saber. O meu sacramento é coerente com o amor que Deus fez por mim, né? Que tipo de coisas assim, que tipo de promessas, que tipo de... Se é que o fundamento é a promessa, mas... O que tem que ter ali no matrimônio que vai validar aquele sacramento, que a pessoa pode ficar, caramba, por causa desses compromissos aqui, eu entendo que a minha responsabilidade é aquela alma. Então, eu preciso fazer alguma coisa por ela no exercício da minha vocação. Ou, sabendo desses fundamentos, ela entende e pode acolher em paz, assim, né? Porque tem muita gente que sofre com isso, né? Uhum. Você falava das pessoas que sofrem pela angústia de já terem começado e sem terem sabido disso antes, né? Uhum. Então, seja para assumir o compromisso de, bom, de fato, se essa é a minha missão, me comprometer para tal, mas também que se não for e ela estiver carregando um fardo que não é dela e
como acolher essa paz da vontade de Deus para ser coerente com essa resposta a Deus. Uhum. Então, assim, um dos requisitos para o matrimônio é ser batizado. E o batismo você se torna rei, profeta e sacerdote com Cristo, né? Então, você vai ser arauto dele, você vai se sacrificar por ele, né? E você vai reinar com ele, você vai viver sob o governo dele. Se você não entende isso, o casamento não tem como prosperar. Porque todas as perguntas que vão ser feitas durante a liturgia, a celebração do matrimônio propriamente dita, diz: você aceita esta pessoa, né, com toda a fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, Deus já vai colocando ali as perguntas por meio da igreja. Você consegue se alistar no exército de Deus, colocar uma faca nos dentes e você fazer exatamente isso que está dito no teu batismo: eu vou me sacrificar por essa alma. Não importa a circunstância que venha a acontecer, eu tomei a responsabilidade dessa pessoa de levar essa alma para o céu. Então, as pessoas, elas não fazem muito isso com essa firmeza. Elas não compreendem isso. Elas não... E muitas vezes elas já estão dizendo assim: se não der certo, separa. Um raciocínio desse nulifica logo tudo o que você respondeu. Porque não importa, você pode responder a todas as perguntas. O que importa de verdade... E assim, Sara, mas como provar que essa pessoa tinha esse pensamento ou não tinha esse pensamento antes? O comportamento. O comportamento, olha, não adianta, a gente não esconde quem a gente é, o que a gente pensa. Por isso que, se você na fase de namoro não procurou conhecer, no casamento você vai conhecer. E aí você vai conhecer, inclusive, o que essa pessoa pensa sobre isso. E alguns cânones falam até assim: o sacramento do matrimônio não é aquilo que tem na sua cabeça que é o matrimônio, ou aquilo que você pensa que é matrimônio. O sacramento do matrimônio é algo muito bem dito e bem trabalhado pelo que a igreja diz que é. E você precisa, ele só é válido quando você adere a esse projeto que a igreja diz que é. Então, se você não sabe nada, não conhece nada, você vai entrar para você fazer o quê? O seu querer, a sua vontade, os seus sonhos. Você vai viver dentro do seu eu, do seu círculo, do seu egoísmo, e vai transformar. E se o outro entender o que é o matrimônio, você vai transformar a vida dessa outra pessoa num calvário. E mesmo que a outra pessoa não entenda, vão ser 2 calvários. Porque nenhum nem outro vai fazer exatamente aquilo que Deus quer. Então, não vai vir o quê? Para o bem dos cônjuges. Um dos requisitos também é a questão, é feita a pergunta: você aceita, né, os filhos que vão lhe ser confiados? Então, hoje existe o quê? Um controle de natalidade, uma visualização muito: não quero ter filhos, não quero me dispor à vida. Na verdade, muitas vezes você não quer se gastar. Você não quer sair de você mesmo para você ter um filho. Você não quer sair daquilo que um filho te exige que você seja, né? Porque quantas mães a gente vê ela para ir no banheiro, ela vai ter que procurar, vai ser quase de madrugada, porque ela não vai dormir, vai perder noite de sono. Existe um sacrifício, mas esse sacrifício é redentor. É redentor. Ele é uma oferta que você faz para Deus, você está gerando. Santa Catarina de Sena, acho que foi a 22ª filha. Veio uma santa, doutora da igreja. Se você interrompe tudo isso daí, cadê a santa? Cadê a santa? Cadê os papas? Cadê aqueles que vão descobrir a cura de várias doenças, do câncer, da AIDS, de tantas outras coisas? Se você não permite essas pessoas virem ao mundo. Então, Deus conta com você. Mas se você não adquiriu esse grau de maturidade, vai dizendo que é do seu jeito, então, olha só, você não está fazendo adesão ao projeto do Senhor. Você está fazendo a adesão ao projeto que você tem aí na sua cabeça. E aí isso vai ser demonstrado como? Pelos atos, pelas atitudes. Essa pessoa vai começar a se comportar de coisa assim. Não tem como andar junto.
Não tem como andar junto porque não entendeu. Entendeu? E aí vem a questão do consentimento propriamente dito. A liberdade de dizer, eu quero isso para a minha vida. Então, esse consentimento precisa ser pleno, livre, consciente. Algumas pessoas dão sim, mas sem entender o que é. Algumas pessoas dão sim, mas já tem ali, ó, já vinha num processo de traição lá atrás. Não conseguiu ser fiel nem no namoro, vai ser no casamento. Aí vai prometer fidelidade. Quando ele fez esse juramento foi o quê? Falso. Exatamente isso que Jesus vai dizer. Salvo no caso de casamento falso, no matrimônio falso. Então, quem é que torna a coisa falsa? Não é Deus que está dissolvendo isso. Foi o próprio homem. A dureza do coração. A dureza do coração que não quis que aquilo se tornasse algo verdadeiro. Não quis se trabalhar para que aquilo fosse verdadeiro. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa situação de não ir com as nossas carências, porque também, já pensou, você casa, Mateus, aí a sua esposa vem colocar todas as responsabilidades das carências afetivas, de toda aquela coisa que ela tem sobre você. O fardo. Lasco, logo um fleumático. Logo um fleumático, né? O fleumático. Reage, fleumático. Então. Reage. Mas por quê? Então, assim, é preciso que cada um faça a sua parte. Então, é aquela coisa, eu não posso ir com carência. Não é por carência. É porque eu preciso, ou porque eu estou ficando velho, ou porque eu estou... Não, você tem que ir, é porque você compreendeu o plano de Deus. Eu quero servir a Deus, é dessa maneira aqui, me gastando. O sacerdote vai se gastar pelas almas que são ali confiadas. E o chefe de família vai... E mais, ele não vai ter uma responsabilidade só com aquela família. Vocês vivem o sacramento do matrimônio. Eu tenho certeza que as pessoas, quando olham para vocês, a vivência do matrimônio de vocês, acham bonito, veem como é que vocês se relacionam e tudo. Então, assim, um matrimônio bem vivido, ele é frutuoso, não é só para a família dele, não. Todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer compartilhar dessa alegria, quer andar com esse casal, porque é maravilhoso, porque eles são felizes, eles são alegres, eles sempre nos botam para cima, né? Então, assim, um matrimônio bem realizado, liturgicamente bem preparado, até nas músicas, tudo isso que você vai fazer, respinga nas outras pessoas, na comunidade em geral. Aí as pessoas até assim, olha, deu até vontade de casar, né? Deu até vontade de casar. Mas quando você vê um casal desajustado, quando você vê que é só briga, que é só confusão, olha o contra-testemunho que isso é. O que é que as pessoas, quando olhar para esse casal, vão dizer assim, Deus me livre de casar. Se casamento é isso, Deus me livre. Aí você vai dizer que isso é o projeto de Deus? Não, isso não é o projeto de Deus. Isso não é aquilo que Deus sonhou como matrimônio. Deus sonhou como serviço, como você se gasta para colocar Deus sobre todas as coisas, inclusive nessa família. E lá em Fátima está dizendo que o ataque maior de Satanás vão ser contra as famílias. Então, se os homens e as mulheres não entendem o seu papel, vão criando famílias de qualquer jeito, né? Tem uma música do Padre dizendo, se a família... Lá vai eu cantar de novo. Lá vai eu cantar de novo. Porque tu disse que não ia cantar. Que a família não comece em qualquer de repente. A família não pode começar em qualquer de repente. Porque sacramento do matrimônio é uma missão. Como é que você vai entrar nessa missão? Todo mundo que vai se alistar no exército, ele vai ter que comer bem, vai ter que se alimentar bem, vai ter que fazer os exercícios, obedecer ao comandante, vai ter que se preparar. Agora, se você quer ir para a missão, você não alimenta a tua alma, não lê nada sobre Deus, não vê sobre a vida dos santos, você não vive verdadeiramente o seu batismo, você... não busca a Eucaristia, não busca a confissão, você não está alimentando em nada a sua alma. Como é que você quer servir a Jesus desse jeito? Como é que isso vai dar certo?
Como é que essas crianças... Eu cheguei aqui, viu, gente? Vou contar aqui pra vocês. Eu cheguei aqui, tem uma criança aqui nessa casa. Mas a primeira coisa que ele veio me trazer foi um livro... 30 dias com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e um terço. Ele tá com isso. Bem feito. Ele tá com isso. E a primeira coisa que eu comentei foi... Gente, uma criança que ela recebe desde o início a palavra de Deus, ela vai respirar Deus, ela vai buscar Deus, essa semente que vai ser palavra. Mesmo que se desvie, ela sabe para onde voltar, porque foi apresentada a casa para onde ela volta, e é a casa de Deus. Porque o inimigo faz essas coisas com a gente, sei porque, né? Tem as tribulações da minha própria vida, não vou dizer que não acontece, acontece. A gente tem, Deus permite até as nossas quedas. Mas, quando você educa uma criança assim, você gera almas assim, essas pessoas vão replicar na vida delas exatamente isso. Elas também vão ter casamentos e matrimônios saudáveis, porque elas viram como é um matrimônio. Elas não vão querer nada que não seja parecido com aquilo do pai dela e da mãe dela. Mas quando é o contrário, você gera um adoecimento de alma. Então é preciso se preparar de verdade, conhecer exatamente isso que você está fazendo. Agora, tem a situação das pessoas, por exemplo, esse podcast vai chegar para algumas pessoas que já estão com essa realidade já acontecida. Eu ia falar justamente sobre isso, Sara, porque eu estava pensando aqui, né? A gente fala do matrimônio, né? Do matrimônio saudável, né? E também dessas pessoas que entendem que não foi válido aquele matrimônio. Mas tem também pessoas, porque não quer dizer que o matrimônio é um mar de rosas. Não. Né? Tem suas tribulações, tem feridas que vão ser abertas e que precisam ser curadas, né? Como é que a gente pode aconselhar essas pessoas? Talvez era exatamente esse ponto que você ia chegar, né? Dessas pessoas que vivem hoje o seu matrimônio, reconhecem que o matrimônio é real, mas tem feridas que precisam ser curadas e que, de alguma forma, acaba respingando em querer olhar para isso da nulidade. Talvez não era para ter acontecido, talvez está errado. Mas como que a gente pode aconselhar essas pessoas a lutarem mesmo pelo matrimônio? Lutar pelo sacramento? Pronto. A nulidade, ela não é por coisas que aconteceram depois. A nulidade é por situações e acontecimentos que já existiam antes e no dia da celebração. Essas situações já estavam lá. Talvez você não percebesse e veio descobrir depois. Então, o primeiro critério é você ver assim, essa situação que está hoje gerando essa tua dúvida foi por algo que já era assim, que já existia, que já era pré-existente, ou foi por um acontecimento do que aconteceu agora. Por exemplo, a questão da traição, né? Uma queda de um dos cônjuges, ela vai gerar uma nulidade? Não, ela não vai gerar uma nulidade, porque não foi algo, a pessoa quando casou, ela não tinha na cabeça dela que isso iria ocorrer. Então, nessas situações vem o socorro de Deus mesmo, para restaurar o matrimônio. Mas quando é, por exemplo, uma pessoa que ela já estava nessa conduta anteriormente, ela já vinha com essa vivência, fazendo isso e tudo, mostra o quê? Uma imaturidade daquela pessoa quando ela contraiu o matrimônio. Então, a nulidade, ela vai dizer assim, naquele dia, a pessoa não compreendia exatamente o que era. Então, assim, existe... vai depender muito de cada caso. É preciso muita oração, um discernimento mesmo à luz do Espírito Santo. Muita maturidade para compreender isso daí, porque não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Você optar pelo matrimônio e, de repente, você cogitar uma nulidade matrimonial. Ainda mais se você serve a Deus, né? Então, pensa num drama de vida, né? Num drama de vida, só o Espírito Santo. Mas aí, Nossa Senhora, olha que a consagração. A consagração à Nossa Senhora, ela vai falar dos falsos devotos, né? O Tratado de São Luís Grignon de Montfort vai falando dos falsos devotos. E um dos falsos devotos é exatamente o
falso devoto escrupuloso. É aquele que ele vê que tudo é pecado, ele vê o erro em tudo e ele não tem coragem de dar nenhum passo. Às vezes, algumas pessoas, elas não buscam a nulidade por medo. O que a sociedade vai pensar? Então, assim, não é nem por conta de Deus. Às vezes é o seu próprio eu ali, né? Às vezes Às vezes a pessoa fica com medo assim, Senhor, eu tenho medo de tomar essa decisão, isso é uma decisão errada. Né? E não sei o que o Senhor quer, é a nulidade. Mas, às vezes, Nossa Senhora vai te empurrar e vai dizer assim, você tem que descobrir a verdade sobre você mesmo. Não adianta botar para debaixo do tapete, que vai sair maior do que o que você botou. Enfrente a situação, ponha à luz de Jesus e da igreja e veja o que a igreja vai dizer. Os sinais, Deus vai falar com você, vai colocar esse podcast também à sua disposição para você começar a meditar. Porque quantos casais sofrem, às vezes privados de sacramento, às vezes não tinham o pleno conhecimento, não tinha maturidade, o consentimento não foi tão livre assim e não deu certo, porque exatamente por isso, não é? Vinha estéril. O que está morto, o que já nasce morto, para frutificar, né? Tem uma passagem que eu até passei por ela esses dias, de São Paulo, que ele vai dizendo assim, se você se contrai um matrimônio com um pagão e ele quer lhe deixar, ele é o pagão, deixa ele ir. Porque ele não tem, o nome está dizendo, ele não conhece. Ele não está sob o governo, sobre o senhorio de Jesus. E aí até a palavra diz assim, e quem disse que você vai fazer com que essa pessoa, né? Claro que faz parte, e todo mundo vai fazer a tentativa de orar, interceder, clamar, suplicar. Mas eu penso muito naquela passagem assim, de Judas. Judas estava com Jesus. Ele estava andando com Jesus. Mas Judas escolheu outro caminho. E Deus deixou. Quando Jesus olhou para ele e disse assim, vai e faz o que você tem que fazer. Vai e faz logo o que você tem que fazer. Então, assim, existe mesmo uma dureza. E às vezes você coloca... É importante rezar pela restauração, interceder tudo, mas é preciso buscar como isso tudo começou. Por isso é que a nulidade matrimonial, o libelo, o pedido, ele perpassa primeiramente assim, como são os seus antecedentes familiares? Como é na sua casa? Como é o relacionamento do seu pai com sua mãe? Quantos irmãos você tem? Quais são as realidades? São casados, são solteiros? Quando você começa a ver uma família, meu irmão divorciou, não sei quem divorciou, não sei quem mais divorciou, tem uma coisa errada ali, né? Então, assim, a igreja quer saber como são os teus antecedentes familiares, o teu histórico familiar. Aí ele vai perguntar, como foi a fase de namoro? Como foi o noivado? Como foi o dia da celebração do matrimônio? Como foi a lua de mel? Como foi, se você não revisitar essa história, que é aquela coisa, eu vou me conhecer melhor e conhecer até isso. Aí você vai dizer assim, meu Deus, eu ignorei isso bem aqui, eu ignorei isso aqui, eu passei por cima disso, eu abri mão de coisas que eram muito importantes e caras para mim, por carência. Eu fiz isso. Então,
olha como é importante o revisitar com Jesus. Vou cantar de novo. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Eu sei que eu vou cantar. Aí Deus vai dar um novo ministério. Não. Eita, Jesus. Não, agora que começou o apostolado do coração imaculado, da arca do coração imaculado. Então, assim, você vai ter que revisitar tudo isso. Tudo isso é direcionamento que vai te ajudar a discernir. Não, eu tenho que ficar, porque a palavra de Deus também diz que muitos homens vão ser santificados, às vezes não lerão um evangelho, mas verão o próprio evangelho na postura e na conduta de suas mulheres. Então, é uma maneira de evangelizar. Muitos irão se converter, a exemplo de Santa Rita de Cássia, que converteu seu esposo, que era pagão, para o serviço do Senhor, né? Então, é muito tênue e tentar compreender realmente qual é a decisão aí de Deus. Mas eu digo para vocês, o ato de optar por dar entrada num processo de nulidade exige muita coragem. Exige muita coragem, né? Determinação e uma segurança de que você realmente precisa em busca dessa resposta sobre você mesmo. Sim. Sobre esse passo que você deu. E é a igreja que vai falar. A igreja que vai falar. Como a igreja tem um zelo muito grande em tudo que faz, sim. Né? Sim, a Sara estava falando sobre as primeiras coisas que a igreja procura é os antecedentes, né? E na conversa que a gente teve com o Padre Igor aqui, ele falava sobre o processo de beatificação. O primeiro documento que se pede é a certidão de casamento dos pais, né? Então, ele vai sempre na raiz, né? Na raiz. E me fez refletir sobre a importância, né, do processo justamente para fazer memória e buscar essa cura e até mesmo de reconhecer a totalidade da verdade daquilo que a pessoa está buscando, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas encontraram a cura, talvez, de não chegar a uma nulidade, reconhecer a verdade do seu matrimônio, sim, como tantos outros foram curados ali de reconhecer, realmente, e trazer a paz daquilo, né? Que a coragem precisa para dar o pontapé inicial ali, né? O primeiro passo para o processo. Mas esse processo é importante para trazer a paz verdadeira, né? A paz verdadeira. Daquilo. Que é a verdade, e a igreja tem todo o cuidado, porque você vai precisar provar. Sim. Vão ter, é um processo onde você vai ter que provar. Porque a igreja, quando ela abre a possibilidade de um processo de nulidade matrimonial, não é porque ela está dando abertura para a indissolubilidade. Ela está pesquisando se não existiu ali uma possibilidade de casamento falso. Porque a era que nós estamos, assim, do sonho que eu tive lá do dilúvio, né? Ele diz assim, por que o dilúvio estava vindo? Porque os homens estavam bebendo, comendo e se dando em casamento como se ele não existisse. 3 coisas que são boas. O beber, né? O comer e o casar-se. O pecado não está aí. Mas você está fazendo isso por quê? Com quem e para quem? Então, tudo tem que ser por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, se você não faz isso por Ele, nós estamos diante de quê? De um casamento que não segue o padrão. Lá no princípio, foi assim. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam tomar conhecimento, porque muitas estão privadas da Santíssima Eucaristia, estão paralisadas diante do seu medo, com medo de dar um passo, de requerer uma nulidade matrimonial. Até acredita que existe, mas não tem muito conhecimento sobre isso, não pesquisa. É importante ir ao tribunal eclesiástico, conversar, ter uma primeira noção sobre o que é, né? A própria igreja vai dar um decreto inicial sobre todas essas tuas perguntas. Mas você não vai fazer isso à toa. Você vai ver o que é que você tem de prova, como é que é a tua história, você vai revisitar tudo isso, né? E tem muitas pessoas que já estão em segunda união. Na segunda união,
elas vivem exatamente aquilo que deveria ter sido a primeira, mas estão vivendo na segunda porque elas estão amadurecidas. Elas foram forjadas. Elas foram experimentadas. Então, não é que todo mundo tem uma segunda chance. É porque naquela primeira, você não tinha a menor condição. Ou você ou a outra pessoa, ou os dois, não tinha a menor condição. Então, é algo de muita responsabilidade. Não pode ser feito de qualquer jeito. Muita honestidade. De honestidade, coerência consigo mesmo. Né? E determinação. Como se diz Santa Teresa d'Ávila, vou me casar com determinada determinação. Ai, chova sim. canivete. Mas, infelizmente, o mundo que a gente está no momento atual, os homens estão fazendo isso que o Evangelho diz. Estão se dando em casamento como se Deus não existisse. Que é isso, hein? Essa mulher é um posto de conhecimento. Vamos fazer Pelo amor de 8 Deus. horas, Júnior. Vamos fazer um intensivão. E a- Campanha, 4 episódios com a Sara. Falando de relacionamento, né? Porque eu considero um relacionamento abusivo a pessoa que acompanha o nosso episódio. Tem as pessoas que têm um relacionamento com o Dom Pod e não se inscreve no canal. Eu acho uma Meu pessoa que- Deus Tem do gente céu. que acompanha até que não se inscreve. Você acredita? Pois Nossa, se inscreva, por isso é favor. Quase um pagão. Uma pessoa dessa. Meu povo, se inscreve, comenta, deixa aí, compartilha no grupo da família, né? Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa dessas informações, precisa. Hoje desse foi episódio. recheado. Né? Foi, não, Que é aqui isso? quem tá coiadinho de informação boa. Mano, hoje deu É certo. E você pode gerar para essa pessoa um processo de cura e libertação, não pode? Pode sim, pelo amor de Meu Deus. Deus do céu, uma alma dessa ser liberta de uma aparência de uma coisa que nunca existiu. Tá Olha vendo? só. Que é isso. Precisa... Envia pra todo mundo, mestre. Faz a fé. Por favor, né? Tem mais alguma informação que você queira perguntar? Nós temos. Temos. Aqui quando a gente conclui o episódio que tem assim o sumo do evangelho, temos. Então, hoje temos temos. missão cumprida. É isso. Sara, muitíssimo obrigada. Que bom tê-la aqui. Valeu. Eu que a espera. agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então acabou com a sensação de não querer acabar, mas é porque, né, também não pode ser 3 dias de episódio. Mas tem que marcar mais um. Acho Tem que digno, marcar acho mais uma digno. conversa aqui. Se quiser deixar aí alguma Exato. mensagem, deixar as informações da arca. Que agora realmente tem, graças a... Deixa eu deixar um agradecimento especial àquelas meninas do Santo Santo Pode. Que é isso? Olha, meninos, eu sempre acreditei nos frutos que vão sair de lá, né? E nós estamos tocando em um aqui. Real. Bendito seja Deus pelo apostolado desses meninos. Bendito seja Deus, realmente eles trouxeram uma iluminação muito grande ao meu apostolado, né? E dessas pessoas que a gente já está começando a... Porque um apostolado não se faz sozinho, né? Deus está colocando, unindo essas almas que desejam se gastar. E segue lá nosso Instagram, Sim. que é Arca do Coração Imaculado. Aí sim. E a gente está tentando colocar o evangelho, né, do dia, a palavra de Deus todo dia, semear. Deus vai suscitando. Sim. Isso aí vai ser ao longo da caminhada, a gente está iniciando, vai gerar um amadurecimento sobre tudo isso. Mas o importante é a gente começar. Sim. Deus vai dando os direcionamentos ao longo do caminho. E a gente não pode paralisar, porque a gente não sabe toda a estratégia. Exato. Mas se ele já apontou o início, sigamos decididamente, vamos para Jesus. E agradecer a oportunidade de estar aqui, partilhar um pouco com vocês sobre essa minha caminhada com o Senhor. E pedir muita oração de vocês, a intercessão. Nós estamos juntos, somos igreja, né? Somos irmãos. E, aleluia, o caderninho está lá em casa. O caderno dela tem um caderninho do Aleluia e tem assim, como Deus fala comigo. Aleluia. Tem lá. Diário do Atualizado. Aleluia com Deus e Sara. Tem pregação que eu fui para lá, fui só chorar. Chorei do começo até o final, mas Deus fez. Deus queria chorar, o Espírito Santo queria chorar. Era as águas do batismo. É isso mesmo. É isso, E você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Um cheiro no seu coração, enxuga as lágrimas, que eu sei que você chorou muito nesse Arrochei. episódio. Eu tô falando de você. Importante. É isso, então, muito obrigado. Mais alguma coisa, Matheus?
É isso. Rezem por nós. Rezem por nós, rezem pela Sara, pelo apostolado como um todo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.